Nós por lá. Magazine dos São Tomenses na diáspora. Reportagem de Jerónimo Muniz e realização de Milton Medeiros. Nós por lá. Todas as quartas-feiras na TVS. Mais de 25 anos de conhecimentos e partilha da experiência, contribuindo para realizar sonhos, construir vidas, realizar projetos, apoiando causas sociais, apoiando a saúde, a educação, cultura e o desporto, procurando sempre estar mais próximo dos seus clientes, quer sejam famílias, empresas, estabelecendo parcerias e parceiros para melhor servir a cada dia os são-tomenses, contribuindo para o desenvolvimento económico e social do nosso país. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, o nosso banco, desde sempre, para sempre. Nós por lá. Tony Fada Quintino, Awa Matus Café Luxo do Mariano, só com ali Fadia, deixa o capô da não sei que culpa de a mim só somente nascer. Bunda tudo nascer, cadê seco tudo força, a mim só cavaleiro. Da consciencialização à independência, o legado do 21 de dezembro em São Tomé e Príncipe foi o tema de uma sessão evocativa dedicada à reflexão histórica, política, cultural e teológica sobre o significado do dia 21 de dezembro e o seu impacto no percurso nacional, organizada pela Embaixada da República Democrática de São Tomé e Príncipe em Portugal, na sede da ACOSP, a Associação da Comunidade São Tomense em Portugal. O dia 21 de dezembro constitui um marco simbólico na história do nosso país. Convida-nos a revisitar os momentos determinantes do nosso processo coletivo, desde os primeiros contactos com os navegadores portugueses até ao início do governo de transição em 1974, etapa decisiva no caminho que conduziu à proclamação da independência a 12 de julho de 1975. É importante sublinhar que, ao evocarmos o avistamento das ilhas em 1470, não dispomos de certezas absolutas quanto às datas ou detalhes precisos. Sabe-se, contudo, que os exploradores portugueses chegaram a estas paragens num período de intensa expansão atlântica e que contribuíram e atribuíram a ilha de São Tomé em homenagem ao apóstolo padroeiro, cujas festas litúrgicas se celebra a 3 de julho. Esta referência histórica não se pretende definitiva, mas antes um ponto de reflexão que nos ajuda a compreender os processos iniciais de construção da nossa identidade. Ao longo dos séculos, a sociedade são-tomense foi moldada por diferentes comunidades, experiências, exploradores, colonos, missionários, degradados e milhares de africanos escravizados, cuja força, resistência e humanidade estiveram na base da formação da nossa vida social, cultural e económica. São essas experiências complexas, muitas vezes dolorosas, que nos permitem compreender a profundidade do caminho percorrido até a independência.
Neste contexto, o 21 de dezembro é também um convite à reflexão crítica. Um momento para nos interrogarmos sobre as raízes da nossa identidade, os valores que nos sustentam enquanto comunidade e as responsabilidades que herdamos da nossa história. Esta sessão evocativa permitirá que especialistas das áreas de História, a professora Isabel Castro Henriques, da Política, do Direito, Gerson Bahia, da Teologia, o Padre Norley Soares, da Cultura e da Literatura, a professora Inocência Mata, aprofundem estas questões oferecendo leituras fundamentadas e abrindo espaço a um debate plural e enriquecedor. Excelências, importa sublinhar que esta sessão evocativa assume um significado particularmente relevante por encerrar em Portugal as comemorações dos 50 anos da independência de São Tomé e Príncipe. Ao longo deste ano jubilar, a diáspora são-tomense participou ativamente em iniciativas de memória, celebração e afirmação da identidade nacional. Concluir este ciclo no dia 21 de dezembro constitui um gesto simbólico forte que associa celebração, reflexão, consciência histórica e renovação do compromisso coletivo com as ideias que estiveram na origem da nossa soberania. Neste encerramento das comemorações de 50 anos da independência em Portugal, desejo deixar uma palavra sentida de reconhecimento e gratidão a todos os parceiros, associações, instituições e pessoas individuais que, com dedicação, muitas vezes discreta, mas profunda, têm acompanhado o percurso de São Tomé e Príncipe, apoiando a sua diáspora e mantido viva ao longo destas 5 décadas a nossa memória, cultura e identidade nacional. O 21 de dezembro é, assim, um dia de memória, de resistência, de fé e de liberdade. Um dia que nos recorda que a independência de São Tomé e Príncipe não foi um dado adquirido sem sacrifício, mas o resultado de séculos de esforço, perseverança e coragem do nosso povo. Ao assinalarmos esta data, renovamos o compromisso de preservar a nossa história, de valorizar a nossa cultura e transmitir às novas gerações, o sentido profundo da identidade nacional e da solidariedade. Que cada um de nós se sinta chamado a construir, a partir do lugar que ocupa, para o desenvolvimento e o progresso do nosso país. Excelências, senhoras e senhores, que este 21 de dezembro nos recorde que somos uma nação resiliente, capaz de se renovar e de escrever mesmo perante as adversidades. Que esta sessão evocativa seja um espaço de diálogo, reflexão e inspiração, reforçando a unidade, o orgulho e o compromisso com a nossa pátria. Muito obrigado a todos. Em seguida, os presentes assistiram a uma palestra proferida pela professora e historiadora Isabel Castro Henriques, intitulada Na origem de uma identidade, a formação da sociedade são-tomense entre os séculos XV e XVII. Trata-se do momento de formação daquilo que veio a ser a nação são-tomense. Eu quero naturalmente começar por agradecer ao Sr. Embaixador o convite que me fez para estar aqui hoje. É com muito gosto que estou aqui, é sempre com muito gosto que eu estou em várias iniciativas que têm a ver com o arquipélago de São Tomé e Príncipe, na sua perspectiva da história, visto que é o que eu sei fazer, queria, portanto, agradecer o convite e queria também cumprimentar todos os presentes
e também um cumprimento especial para toda a equipe que organizou esta sessão evocativa sobre o 21 de dezembro. Professora Isabel Castro Henriques, entre várias questões que abordou, destaquei a formação da identidade são tomense. Efetivamente, a questão que me parecia mais importante, até devido, digamos assim, ao próprio tema desta sessão evocativa do 21 de dezembro, era falar dos primórdios da construção dessa identidade, que começa naturalmente no século XV, nos finais do século XV, e que se vai formando, consolidando, construindo ao longo do tempo. E, portanto, a minha ideia foi precisamente mostrar como essa identidade é uma entidade que se vai formando a partir do final do século XV, graças a toda a presença de europeus e de africanos, sendo que esses europeus são, digamos assim, diversos, são portugueses na maioria, mas há também estrangeiros, e no quadro, digamos, da comunidade portuguesa há elementos com funções diferentes na própria sociedade, mas a verdade é que carregam consigo os europeus as suas culturas, as suas línguas, as suas religiões, neste caso a religião cristã, católica. Mas depois há também uma parte fundamental, que é a parte fundamental da participação dos africanos na construção dessa identidade. Os africanos, contrariamente àquilo que se pode pensar, não formam um grupo de escravizados homogéneo. Há africanos livres e há africanos escravizados, sim, mas a questão é que estes escravizados vêm do continente africano, pertencem a várias civilizações africanas, vêm de várias regiões da África e carregam consigo as suas culturas, as suas línguas, as suas religiões. E, portanto, é de todo este conjunto, digamos assim, de culturas que se encontram em São Tomé que emerge uma identidade que depois vai sendo reconstruída ao longo dos tempos, com a formação do grupo mestiço, que tem uma importância muito grande também, porque é um grupo com uma identidade que é simultaneamente africana e europeia portuguesa, mas depois, ao longo dos tempos, nós temos em São Tomé a participação permanente de populações vindas de vários sítios, vindas do Brasil, vindas no âmbito do comércio negreiro, vindas depois no tempo das roças de São Tomé e Príncipe, século XIX e XX, com muitos serviçais que vieram de diferentes zonas do continente africano e até vieram da Ásia também, e portanto é no fundo uma identidade que se foi forjando ao longo do tempo, como todas as identidades, não são fixas, não são rígidas, estão sempre em movimento e em construção, e foi-se formando ao longo do tempo até àquilo que vai continuar a ser, que é hoje a identidade são tomense e que vai certamente continuar a estar, digamos assim, integrando elementos de outras culturas que vão aparecendo e que vão surgindo em São Tomé. Os convidados tiveram também a oportunidade de ouvir uma palestra jurídico-política com o tema O Governo de Transição e o Processo Rumo à Independência, apresentada pelo jurista são-tomense Gelson Bahia. É um gosto, é uma honra aqui estar e, como os meus avós da parte paterna costumavam dizer, Kwaku Tokassum, Subana Kassabela Befa. Eu digo-vos isso com significado especial, porque quando recebi o convite para cá estar, o embaixador pode aqui confirmar, recebi-o com alguma, sinceramente, estranheza, surpresa, porque pus-me a pensar, bem, estão a convidar a mim, mais novo, um filho do pós-independência, quando seguramente nós temos individualidades na diáspora e algumas delas aqui se encontram, designadamente aqui o Dr. Legartini, aqui o Sr. Ministro e várias outras pessoas, o Dr. Alcídio ali ao fundo, a Sra. Professora em Ciência da Mata e tantas outras pessoas que tanto mais ou melhor sabem ou poderiam dissertar a respeito aqui desses temas. Mas, por outro lado, sentir-me orgulhoso e contente ao mesmo tempo. Porque há coincidências bastante felizes. Porque o tema que eu aqui vou tratar e o convite que a mim me foi interessado, a um outsider, se quisermos assim dizer, alguém que está fora, tem muito que ver com a felicidade que eu tenho de ver que a Embaixada, no seu consulado, percebe que nós, a juventude, os mais novos, ainda que não tenham participado no processo
histórico da independência e em vários outros processos importantes do nosso país são importantes, devem ser ouvidos e têm garantidamente algum contributo para dar para a construção do nosso país. E isso tem uma ligação direta com o processo de independência do nosso país, com o governo de transição e com tudo aquilo que lhe está associado. Por isso, agradeço imenso o convite que me foi interessado e dizer-vos que é, com toda a honestidade, uma honra, um gosto poder aqui estar, porque eu nunca me imaginei estar aqui nesta posição, sobretudo diante de pessoas que eu cresci a ver na televisão, a ouvir falar, do Dr. Lugário e várias outras pessoas que aqui estão. Gelson Bahia abordou relativamente as questões técnico-jurídicas e políticas do caso 21 de dezembro, uma data com 3 significados para si. Sim, 3 significados. O primeiro é o significado histórico, que tem que ver com a descoberta das nossas ilhas. Em segundo lugar, histórico-político, que tem que ver com a data em que se instituiu, eu diria, o governo de transição que depois viria a conduzir o processo à independência do nosso país, declarada a 12 de julho de 1975. E por último, e não menos importante, trata-se também da data em que se celebra o dia do padroeiro que dá nome às ilhas, o Santo Tomé ou Santo Tomé Todo-Poderoso. Por isso é uma data extremamente importante e eu aqui aproveito a oportunidade para felicitar a Embaixada de São Tomé e Príncipe em Portugal, todos os participantes que estiveram aqui no painel, os convidados, a vocês da comunicação social, porque é de extrema importância e relevância que continuemos a debruçar-nos sobre esses marcos históricos e importantes para o nosso país, para que nós possamos daí refletir sobre aquilo que foi feito, de bom e de menos bom, e a partir daí retirar as lições que são fundamentais para nós continuarmos o processo de consolidação e construção do nosso Estado. Referentemente ao acordo de Argel, houve cedências de ambas as partes, é isso, ou só da parte de São Tomé e Príncipe? Eu creio que tenha havido cedências de ambas as partes, o que é, aliás, normal ou característico próprio de um processo negocial. Contudo, todavia, sendo esse o acordo um acordo, diria eu, fundamental, um acordo que diria eu que foi estratégico e decisivo para a própria elaboração do protocolo que viria a instituir o governo de transição, é um acordo que, na minha modesta opinião, e socorrendo-me dos testemunhos, de estudos e documentos que estão disponíveis, é um acordo em que a parte são tomense à data, as partes que estiveram a negociar esse acordo, eu diria que de alguma forma não souberam, fruto de situações que nós, hoje, com esta leitura, desconhecemos, não souberam acautelar ou, diria eu, firmar a posição que São Tomé e Príncipe deveria já ter demonstrado nessa altura. Tanto é assim que, daquilo que nós vamos verificar no clausulado do protocolo que sustenta o governo de transição, identificamos imensas contradições que faz com que nós nos questionemos como foi possível ter-se conduzido o processo de independência em 8 meses e, ao mesmo tempo, vem, de certa forma, justificar o porquê de terem subsistido diversos conflitos internos entre os principais intervenientes que estiveram a conduzir esse processo. Inclusive, o Gelson abordou também a questão de uma tal cultura de pedinte que hoje continua na sociedade santomense, que se calhar vem desde aquela altura, não é? Exatamente, bem observado. Da análise que fiz e da preparação para este evento, de facto, no protocolo que suporta o governo de transição, a certa altura, num dos seus clausulados, há lá a menção quase expressa de um compromisso em como o Estado português e, designadamente, o Estado a ser criado em São Tomé e Príncipe, a 12 de julho, com a proclamação da independência, construíam ali um acordo em que se comprometiam em pedir a ajuda externa dos parceiros internacionais para, de certa forma, construir aquilo que seria as bases económica e financeira para sustentar o projeto de sociedade que se queria criar. Ora,
E é curioso que, passados esses anos todos, mais de 50 anos, essa cultura de pedir e de olhar para o exterior como fonte de sustentação das nossas necessidades está presente e tarda em ser, diria eu, pelo menos diminuída da forma como se pretende governar e construir uma sociedade. Ou seja, faz falta nós refletirmos e instituirmos uma cultura em que nós tenhamos de olhar para dentro, para os nossos recursos, para as pessoas e, sobretudo, para todos aqueles que têm melhores condições, aptidões técnicas e profissionais para conduzir os destinos do nosso país. É preciso romper com essa cultura de olhar posterior e de pedir. A palestra O Significado do 21 de Dezembro numa Perspectiva Teológica, sob o tema Santo Tomé e a Identidade Espiritual, foi proferida pelo padre Norley Rodrigues Soares. Eu lembrei-me de uma história de uma aldeia onde vivia-se de uma vaca. Vivia-se de uma vaca, aquela aldeia. Então, todo mundo esgotava-se todo aquele recurso daquela vaca. Dependia diretamente desta vaca. Então, passou um anjo por ali, fez adoecer a vaca e então obrigou o dono da vaca a matar aquela vaca. Mas como é que vamos matar essa vaca sabendo que é dela onde provém o nosso sustento? Como é que vamos viver? Como é que vamos viver a partir daqui? Mata esta vaca. E mataram a vaca. Passou 20 anos, quando o anjo volta àquela aldeia, ele já não reconhece mais a aldeia. Aquela aldeia que era completamente pobre, tornou-se uma cidade. Isso é para dizer o quê? Quando continuamos sempre a pensar que somente da ajuda externa é que vamos ter o sustento para São Tomé, vamos ter o desenvolvimento para São Tomé, vamos tornar cada vez mais pobres. Uma vez na discussão com o meu bispo, ele ficou aborrecido comigo quando fala-se sobre aquele dinheiro que se dá às mais pobres. Eu dizia ao seu bispo, esse dinheiro é para tornar as mais pobres, miseráveis. As senhoras recebem esse dinheiro, é cabelo não sei o quê, está na tenda de cacharamba, esse dinheiro voa. As crianças que são destinadas a este mesmo dinheiro, não veem este dinheiro, não vivem pauperimamente. Padre Marley Soares, a sua abordagem esteve relacionada com o significado teológico do dia 21 de dezembro. Na sua explanação, para além de abordar muitas outras questões, mas eu destaco a questão da narrativa da vaca. Começamos aqui o significado teológico deste dia. O significado teológico desse dia 21 de dezembro é olharmos para a história. Pois o nosso Deus faz história conosco e fazemos uma história com Deus. O homem em si não vou dizer eu vivo sem história, vivo sem Deus. Quando o homem pretende viver sem Deus na sua história, ele vive um caos em si, dentro de um vazio existencial. Então, para que não caiamos neste vazio existencial, que é afastarmos de Deus, queremos criar uma história sem Deus, como já dizia o grande ator, o teólogo Karl Rahner. Então, não há história sem Deus, nem um homem, não há um homem sem história, nem uma história sem Deus. Por isso é que se diz que criar história sem Deus provoca abismo, né? Abismo, vazio, um abismo existencial, um vazio existencial. Antropologicamente, o homem é religioso. Dizer não, porque homem é religioso. Ele sempre teve essa necessidade ao sobrenatural, ao eterno. Então,
Então não podemos criar. Então é olhar para a história, a nossa história, como começamos. A chegada dos portugueses em São Tomé. O papel dos missionários durante este tempo na vida do povo de São Tomé. Eles não abandonaram, sempre estiveram lá, sempre estiveram ali a segurar o povo para que o povo não perdesse a sua identidade, não perdesse o norte. Porque nós temos uma cabeça, temos um norte que é Deus. O Deus faz parte da nossa história. Deus habita com seu povo onde quer que ele esteja. Então, por isso que o significado teológico dessa história é mesmo olhando para o dia 21 de dezembro, que é o dia que celebramos o dia de Santo Tomé. Tomé nos dá aquela frase, aquela confissão messiânica, aquela confissão de fé, meu Senhor, meu Deus. Se nós olharmos para Tomé, que diz que se vê ao Senhor, ele reconhece Jesus como seu Senhor, seu Deus, o seu Messias, seu Salvador. Então, e por que não olhamos para Deus? Olhamos para Deus, ver Deus como nosso Senhor, que muitas vezes nós esquecemos que vivemos numa sociedade marcada por cristianismo. O cristianismo moldou esta sociedade. São Tomé, somos maioritariamente cristãos, desde Jerusalém somos cristãos. Então, mas por que não olhamos para Deus? Porque muitos problemas que se põem em São Tomé é esse esvaziamento da pessoa humana de querer olhar para si, não olhar para o seu Criador. Então, por isso mesmo, somos convidados ao como Tomé olhar para Jesus e dizer: tu és o meu Messias, tu és meu Salvador, tu és meu Deus. Então, guia-me. Assim como o Salomão pede a Deus, não pede a Deus riqueza, mas ele pede a Deus mesmo a sabedoria de guiar o povo. É isso que nós apelamos a todos os santomenses e apelamos sobretudo a quem de direito, aos nossos governantes. Deve procurar sempre a sabedoria para poder guiar este povo a um caminho de desenvolvimento, não como temos constatado, a um caminho de pobreza, de miséria, pessoas que vivem pedindo, até o governo pedindo. Então, quando falava a narrativa da parábola da vaca, isso quer dizer que nós não podemos estar apegados somente a uma coisa. Não, estamos sempre apegados, não, tem que ser o parceiro internacional para não poder nos desenvolver. São Tomé tem potencialidade própria. E devemos matar esta vaca que é dependência ao estrangeiro, que é criar mesmo o nosso desenvolvimento, nossa autonomia econômica. Criar o desenvolvimento, nós podemos. Então, para isso devemos matar essa vaca da dependência. Então, devemos criar nossa autonomia econômica. São Tomé produz, tem potencial agrícola, São Tomé tem potencial turístico, São Tomé tem potencial geopolítico, geográfico. São Tomé onde está no Golfo da Guiné. São Tomé, se no passado São Tomé foi interposto com o comércio internacional, por que hoje não? Por que hoje não? Então precisamos sentar, precisamos de pedir sabedoria ao divino. Após palestras proferidas pela professora e historiadora Isabel Castro Henriques, pelo jurista Gelson Bahia e pelo padre Norley Rodrigues Soares, seguiu-se um escaldante e fervoroso debate entre os presentes, com a participação de um dos protagonistas do processo da independência de São Tomé e Príncipe. Eu classificaria a intervenção do Dr. Gelson como uma verdadeira introdução a um debate sério sobre o processo para a independência de São Tomé e Príncipe. Por quê? Porque
o Dr. Gelson, numa abordagem mais jovem, muito mais recente do que aqueles que participaram e foram protagonistas, ou que acompanharam muito de perto todo este processo, traz, sobretudo, questões, traz problemas que foram suscitados, que mereciam e merecem, de facto, uma análise profunda e, sobretudo, à luz dos dias de hoje. Uma coisa é nós participarmos há 60, 50 anos num determinado processo, uma outra é, passados não sei quantos anos do exercício da prática dos resultados deste processo, tentar ver o que é que foi feito, por que é que foi feito, como é que foi feito, as virtudes e os defeitos de tudo aquilo que foi feito, para que se possa tentar corrigir, digamos, necessariamente muita coisa que terá sido mal feita. A questão do governo de transição, eu percebo as dúvidas colocadas a posteriori, ou seja, muito depois daquele momento em que se discutiu esse acordo, sobretudo na perspectiva de um jurista. O jurista analisa os detalhes para ver onde é que há consistência ou não há e, sobretudo, no caso concreto, à luz dos dias de hoje. Governo de transição significa o quê? Que é um governo que tem um período determinado, que vai passar num determinado tempo previamente estabelecido. Logo, as normas que se aplicam a esse governo, o que esse governo vai aplicar, são também normas de transição. E atenção, qual é a ideia de um governo de transição? É a de criar, de facto, é de construir juridicamente, para além de outros aspectos econômicos e por aí fora, um Estado, a estrutura institucional, jurídica de um Estado, digno desse nome, que vai implicar essa estrutura órgãos de soberania, nomeadamente aqueles que nós temos hoje. Presidente da República, Assembleia Nacional, Governo, os tribunais, que são tipicamente os órgãos de Estado de Direito Democrático. Ora, naquela altura em que se foi discutir o Acordo de Argel, não era possível apresentar normas para esses diversos órgãos. A ideia era criar um grupo, no fundo era um grupo, se quiser, de gestão transitória do país. Ainda havia, a nossa soberania ainda estava empenhada por parte do governo português, logo os membros do governo não podiam ter todos os poderes, então eles tinham alguns para ir executando, a gestão diária até a independência, e do lado português havia salvaguarda que era necessariamente colocada para que se chegasse a acordos, a consenso. Daí a natureza dessas normas não muito claras de um lado, não muito bem definidas, para que se pudesse vencer ou ultrapassar aquela fase que era de facto de transitar de uma fase para uma outra. Portanto, daí é natural que haja esse tipo de indefinições. O Alcídio é um dos críticos do processo da independência nacional. Eu sou radicalmente, contra essa posição, mas estou totalmente aberto a uma discussão muito interessante. Eu gostaria de ter essa discussão, em que o Alcídio também participasse, mas eu muito rapidamente dizia apenas o seguinte: eu diferencio dois pontos, duas questões que não devem ser confundidas. Uma questão é a independência de um determinado país, de um determinado povo. Todos os povos têm direito à sua independência, à sua autodeterminação, a decidirem o seu futuro. Outra coisa completamente diferente, ou muito distinta, é a gestão que se faz dessa independência. Eu, como qualquer outra pessoa, sou defensor da autodeterminação dos povos. Quanto a isso, não há qualquer dúvida em relação a isso. Minha questão é, em 1974, 75, houve alguma autodeterminação do povo de São Tomé e Príncipe? Não, não houve. Ninguém perguntou ao povo se queria ou não. Presume-se que sim. O MRCP diz que sim, que havia uma larga maioria. Mas isso não foi objeto de referendo nacional. Não se perguntou ao povo se queria ou não. Muitos do MRCP defendem e portanto, dizem: pergunta-se a um escravo se quer ser livre. Eu digo sim, pergunta-se.
Não custa nada perguntar se ele quer ser livre ou não. Portanto, por que é que não perguntaram? A estrutura económica de São Tomé e Príncipe era desafiante. Tínhamos uma economia de mercado, capitalista 100%, virada para o mercado internacional, em que o capital era 100% estrangeiro, a mão de obra era 95,100% estrangeira também. Não venho dizer que só por um cabo-verdiano ou um angolano esteja em São Tomé e somos todos africanos, que ele se vai sentir necessariamente como fazendo parte daquela sociedade. E nós sabemos que as coisas como eram em São Tomé e Príncipe em 1974. Ele estava longe de se sentir como um cidadão, bem pelo contrário. Portanto, tinha que ser um processo, é por isso que eu defendo, e já tive essa discussão com o Dr. Gelson Bahia, que o governo de transição de 1974 não devia ter durado só 8 meses. Precisava durar pelo menos 20 anos. A 30 de setembro, resolvemos então fazer o grande suicídio. Exato, araquiri completamente. Foi nacionalizar as roças. Portanto, nacionalizamos um problema. E hoje, ainda hoje, estamos a carregar com o problema, 50 anos depois, estamos arrastando com o problema e não o conseguimos resolver. Portanto, é essa a minha contestação. Eu não contesto o direito de São Tomé e Príncipe à independência. O que eu digo é que em 1975, não se perguntou ao povo o que ele queria. Foi um conjunto de gente que entendeu que estávamos em condições para sermos independentes. E não estávamos, ponto final. E o futuro, os anos, 50 anos depois, estamos a colher os frutos dessa má decisão. A última parte desta sessão evocativa foi dedicada ao reconhecimento, gratidão e homenagem dedicados aos cidadãos e iniciativas que, com coragem, dedicação e espírito solidário, elevaram o nome de São Tomé e Príncipe na diáspora. A Embaixada de São Tomé e Príncipe em Portugal louva a senhora Dona Helena Maria Andrade da Graça Ferreira pelo seu percurso profissional de enorme abnegação, tendo a marca da primeira mulher são-tomense motorista dos transportes sul do Tejo. O seu contributo para a afirmação da mulher são-tomense na diáspora é inspirador, valendo como uma nota de imigração exemplar. A Embaixada de São Tomé e Príncipe em Portugal louva os alunos são-tomenses da Escola Profissional da Serra da Estrela e da Escola Evaristo Nogueira 2022-2025 pela demonstração de cidadania ativa resultante do serviço prestado ao lado dos bombeiros voluntários de São Romão, na Beira Alta, no combate aos incêndios em São Romão, Viana do Castelo, Trancoso e Vido, entre outros locais, em 2025. No momento em que é essencial afirmar uma migração consciente, responsável e integrada, os exemplos que celebramos hoje mostram que a nossa comunidade pode responder a desafios complexos com maturidade, solidariedade e civismo. Que estas ações inspirem todos nós a continuar a priorizar escolhas informadas, percursos formativos sérios e comportamentos cívicos exemplares, fortalecendo o respeito e a boa integração da diáspora são-tomense e contribuindo para uma presença digna e respeitada em Portugal. Ao homenageá-los, celebramos a força do exemplo, a coragem, a generosidade e o espírito de serviço que reforçam a reputação e a dignidade do nosso povo. Senhoras e senhores, convido todos a aplaudir e a celebrar estes cidadãos que nos enchem de orgulho. Helena e caros jovens, em nome da República de São Tomé e Príncipe, recebam o nosso reconhecimento, gratidão e profundo respeito.
Com esta sessão evocativa, dedicada à reflexão histórica, política, cultural e teológica sobre o significado do 21 de dezembro e o seu impacto no percurso nacional, a Embaixada de São Tomé e Príncipe, em Portugal, encerra os festejos das comemorações do 50º aniversário da independência do país em Portugal. O dia 21 de dezembro de 1974 é um marco histórico para São Tomé e Príncipe por ser a data da tomada de posse do governo de transição. Um passo crucial que antecedeu a independência total em 1975, sendo também o dia de Santo Tomé, o padroeiro da ilha. Por tudo isso, o 21 de dezembro é um dia de tripla importância para São Tomé e Príncipe, unindo a dimensão religiosa, o início do processo de independência e a celebração do seu padroeiro. Esa misa ni mole, alegria solana chico. Wawesa pesa mi, emila salolo di kupa. Esa misa ni mole, alegria solana chico. E como merece suma sotoge di julho fare gigante. Munda quangue. Mais de 25 anos de conhecimentos e partilha da experiência, contribuindo para realizar sonhos, construir vidas, realizar projetos, apoiando causas sociais, apoiando a saúde, a educação, a cultura e o desporto, procurando sempre estar mais próximo dos seus clientes, quer sejam famílias, empresas, estabelecendo parcerias e parceiros para melhor servir a cada dia os são-tomenses, contribuindo para o desenvolvimento económico e social do nosso país. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, o nosso banco, desde sempre, para sempre. Nós por lá. Magazine dos São Tomenses na diáspora. Reportagem de Jerónimo Muniz e realização de Milton Medeiros. Nós por lá. Todas as quartas-feiras na TVS.